Num bolo como esse aqui, vai farinha de trigo ou de arroz. Mas que tal fazer uma receita com farinha do bagaço ou da casca da mandioca? Para aproveitar resíduos da indústria, cientistas desenvolveram essa ideia. A professora Thaisa, da Faculdade de Nutrição da UFG, investigou durante o mestrado formas de aproveitar os resíduos de uma indústria de fécula de mandioca. Professora, antes de mais nada, o que se produz nessa indústria? O amido da mandioca, né? Da mesma forma que tem o amido do milho, se tem o amido da mandioca, que recebe essa nomenclatura de fécula. Essa fécula ela é aplicada na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na produção de alimentos e gera-se vários tipos de resíduos desse processo produtivo. Dentre eles, a casca e o bagaço da mandioca, que é a fibra residual após a extração desse amido. Então, na nossa pesquisa, nós trabalhamos com esses dois resíduos, com a casca e com o bagaço, para tentar agregar valor a esse produto e dar um destino útil para que isso não fosse mais um contaminante do meio ambiente. Então, até a pesquisa, esse resíduo ele não era aproveitado, era lixo. Sim, grande parte acabava indo para o lixo, mas tinha uma parte que também era aplicada para alimentação animal e às vezes até comercializado, mas comercializado num custo muito baixo, num custo de R$30 a tonelada desse resíduo. E na pesquisa, professora, como é que vocês observaram que ele pode ser aproveitado para nós, na nossa alimentação? Na nossa pesquisa, nós percebemos que esse resíduo ele teria uma composição nutricional interessante para a alimentação humana. Mas primeiro a gente precisava verificar se ele era seguro do ponto de vista microbiológico e higiênico-sanitário. Então, primeiramente, nós realizamos as análises microbiológicas para verificar quais os micro-organismos que estavam presentes nesses resíduos e se o processo de secagem ou um tratamento químico seria suficiente para que esse resíduo fosse seguro. Essa casca, ela recebeu uma solução de cloro que fez essa desinfecção dela. Depois a gente passou pelo processo de secagem. Após a secagem, nós fizemos a trituração dessa casca e isso originou uma farinha que poderia ser aplicada na alimentação humana. O bagaço, ele sofreu um tratamento químico diferente. Nós utilizamos a acidificação por meio do ácido lático para diminuir o pH e com isso a gente ter um produto mais seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. Ele também foi seco e nós obtivemos a farinha desse bagaço também. Essas farinhas, elas foram aplicadas na substituição de misturas para bolo. Então, nós pegamos um bolo à base de farinha de arroz e fizemos a substituição com as farinhas numa proporção de 25% até 100% de substituição da farinha de arroz pela farinha do bagaço e pela farinha da casca de mandioca. E para nossa surpresa, nós percebemos que essa substituição ela teve uma aceitação a nível sensorial interessante e a composição nutricional também ficou mais rico em fibras solúveis e insolúveis, o que é interessante para o trato digestivo da pessoa que faz o consumo desses alimentos. E o gosto, professora, do bolo, por exemplo, muda muito? Então, nos testes sensoriais, nós percebemos que a aceitação desses bolos após a substituição com a farinha da casca e com a farinha do bagaço foi até melhor do que a aceitação do produto padrão que era feito só à base de farinha de arroz. Então, tanto o sabor quanto a textura, o aroma, todos esses aspectos sensoriais do bolo, a gente percebeu que obtiveram uma melhora até uma proporção de 75% de substituição. A partir de 75%, que seria a substituição de 100%, nós tivemos uma perda sensorial em relação ao sabor e também em relação à textura. Esse bolo ele tendia a rachar, se quebrar quando a gente tirou toda a farinha de arroz. Dá para isso chegar ao mercado? Dá para levar adiante e ir para além da academia, da pesquisa? A gente entende que sim, porque o nosso processo ele não foi um processo complexo, ele foi um processo simples.
igual a gente faz a higienização de frutas, legumes em casa com a água sanitária, a gente fez com a casca, então a gente deixou de molho, escorreu e depois colocou numa estufa para secagem. Essa secagem, ela levou em torno, no caso da casca, de 8 horas. Para o bagaço demorou um pouco mais, porque a quantidade de água que o bagaço possui é bem maior do que a quantidade de água da casca. Mas os dois foram secos e depois a gente passou nesse moinho. Então, o mesmo moinho que ele usa para o amido, ele poderia utilizar para a obtenção dessa farinha. E aí, na própria indústria, ele teria, assim como a fécula, ele teria a farinha da casca e a farinha do bagaço, para ser aplicado em outra indústria de misturas para bolo, por exemplo, ou mesmo para venda no varejo para o consumidor direto.